Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de cidadania e ética. A gente vai voltar lá na nossa conteúdo da aula passada para a gente poder fazer a nossa correção, tá certo? O conteúdo da aula passada foi sobre amigos que necessitam de cuidados especiais, né? A atividade foi da página 33 a 36. Então vamos voltar ali para a página 33 para a gente ver. Logo aqui na primeira questão a gente tem algumas imagens, ó, e ele pede assim: observe cada imagem e crie uma frase que pode ser também uma mensagem para quem tem as limitações apontadas. Então, você vai pensar nessa frase, tá? Mas eu trouxe aqui uma sugestão, ó. Todos são capazes de fazer qualquer coisa, basta ter esforço e dedicação, né? Se você analisar aqui essas imagens, você tá vendo que são pessoas que têm certas limitações físicas, mas que isso não as impedem de executar certas tarefas, como no caso aqui, participar de esportes, né? Então, isso mostra que qualquer pessoa é capaz de fazer tudo, né? Basta ela ter muito esforço, tá? Aqui na segunda questão, a gente diz o seguinte: em muitos lugares do planeta, existem projetos cidadãos para as pessoas com deficiência. Esses projetos têm a finalidade de incluir, ou seja, a inclusão dessas pessoas na sociedade para aproveitarem dignamente a vida como um todo e qualquer habitante. Na sua cidade, há algum projeto de inclusão? Qual? Procure se informar e veja se ele está sendo posto em prática. Se na sua cidade não houver, qual o projeto que seria mais urgente? Por quê? Olha aqui, gente, existem alguns projetos aqui, tá? Existem projetos para pessoas deficientes auditivas, deficientes visuais, mas eu pesquisei uma e trouxe para vocês, que eu vou mostrar aqui, ó, né? Que é esse projeto chamado Faça do Deficiente um Atleta, né? Então, assim, a resposta no caso seria sim, aqui em Fortaleza nós temos, para quem mora em Fortaleza, né? Acho que não sei se todos os alunos moram em Fortaleza, mas aqui em Fortaleza temos sim projetos de inclusão para deficientes. E eu trouxe aqui um que é o projeto Faça do Deficiente um Atleta, né? Que visa contribuir para a sua inclusão, né, para a inclusão do deficiente, da pessoa com deficiência na sociedade através do esporte, fortalecimento do ensino formal, profissionalização e desenvolvimento de programas de promoção de saúde e prevenção das doenças, além de colocar em pauta a discussão dos direitos dos deficientes. Então, ele é um programa bem amplo, né? Ele não só traz essa coisa do esporte, né? Inclui a pessoa com deficiência no esporte, mas ele também trata de todas as outras questões, né? Como ele tem curso de profissionalização para essas pessoas, né? Tem discussões sobre os direitos deficientes, tem palestras relacionadas às doenças, né? Conscientização de doenças transmissíveis, enfim. Então, é um projeto bem amplo, mas como eu falei, não tem só esse, tem outros, tá? Eu trouxe esse aqui só pra gente comparar. Você vê qual foi o que você pesquisou aí. Na outra página, ali já na questão 3, a gente tem assim: responda ao teste a seguir, escolhendo apenas uma das alternativas. Depois lê a conclusão sobre como você trata as crianças com deficiência. Então, aqui tem algumas perguntas, né? E vamos ver aqui algumas respostas que deveriam ser, né, as respostas que a gente espera que todos tenham, né? Que é a gente compreender a questão da importância, né? E do respeito às pessoas com deficiência. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Pais responsáveis pelas crianças com deficiência, vamos lá. Devem sempre fazer parte do tratamento? Só precisam acompanhá-las e levá-las para o tratamento? Não precisam acompanhá-las ao tratamento? Precisam sim, né, ó. Então, deve ser que a primeira, ó, devem sempre fazer parte do tratamento. Amigos e colegas de crianças com deficiências, você acha que eles devem respeitá-las, ser solidários e conviver com elas? Você acha que só devem conviver com elas em algumas ocasiões, ou você acha que não devem conviver com elas? O bom seria, né, se todos achassem que sim, devemos respeitá-las, ser solidários e conviver com elas, né? Marcar aqui o primeiro bolinho. Quanto aos irmãos das crianças com deficiências, ó, você acha que eles devem dialogar com elas e tratá-las com amor e carinho? Você acha que devem apenas tratá-las bem? Você acha que não precisam tratá-las com mais cuidado? Devem dialogar com elas e tratá-las com amor e carinho, né? Então você marca aqui o X na primeira. As escolas onde as crianças com deficiência gostariam de estudar devem se preparar para recebê-las? Devem separá-las dos outros alunos ou não devem recebê-las só quando estiverem preparadas?
devem se preparar para recebê-las, né? Isso, todas as escolas deveriam ter essa acessibilidade. Infelizmente nem todas têm, mas a gente está chegando lá. Vamos continuar aqui, ó. Quanto a transportes, edifícios e construções, devem ter adaptações para as crianças com deficiências? Só devem ter adaptações aquelas que as crianças com deficiência usam? Não devem ter adaptações para crianças com deficiências, devem ter adaptações para crianças com deficiência, né? Marcar aqui a primeira. Professores que ensinam as crianças com deficiência devem procurar os outros profissionais que tratam delas? Só devem consultar os outros profissionais quando houver algum problema? Só devem fazer seu trabalho sem a ajuda dos outros profissionais? No caso, devem procurar os outros profissionais, né, que tratam dessas crianças. É muito importante, então marca aqui o X. E quanto à comunicação de mensagens, né, na cidade, devem ser feitas de várias formas para as crianças com deficiência visual, né, ou auditivas que ainda não sabem ler, possam entendê-las. Basta ser feita de uma só maneira de comunicar, porque as pessoas com deficiência sempre andam acompanhadas. Não há necessidade de se preocupar com isso. Na verdade, gente, deve ser feito de várias maneiras, né? De várias formas para que essas crianças, principalmente as crianças que têm deficiência visual e deficiência auditiva, possam compreender, certo? Aqui quanto à conclusão, ó. Se você marcou a maioria na primeira alternativa, você é uma pessoa que entende as necessidades das crianças com deficiência e sabe respeitá-las, dialogar e ser solidário com elas. Se você marcou a maioria na segunda, você já entende algumas necessidades das crianças com deficiência, mas tem muito a aprender, pois ainda não as vê como pessoas que precisam e podem conviver com todos. Se você marcou a maioria na terceira, você realmente precisa entender melhor as crianças com deficiência e aprender a viver com elas. Então, essas respostas são pessoais, né? Mas como vocês viram, eu indiquei aqui quais as melhores alternativas para marcar, né? Sempre ali a primeira, né? Que assim mostra o quanto você entende e respeita essas crianças, certo? Aqui na quarta questão, gente, diz o seguinte: você já observou o bairro onde mora? Nele podemos encontrar modificações para pessoas com deficiência se locomoverem tranquilamente? Se existirem, registre nas linhas abaixo, mas se não existir, escreva o que está faltando. Em muitos bairros, gente, tem sim. Você vai dizer se no seu bairro tem, né? Mas em muitos bairros, principalmente os bairros que são mais populosos ou que tem mais comércio, né? Tem muito rampas e semáforo sonoro, né? No caso aqui do bairro onde eu moro, não tem nenhuma dessas coisas, mas eu coloquei aqui a opção que na verdade é o que a gente pode encontrar aqui em Fortaleza, em alguns bairros em questão de acessibilidade, as rampas e os semáforos sonoros, certo? Em alguns casos, estacionamento para deficientes, tá bom? Na quinta questão, ele diz assim: escreva abaixo de cada imagem a que deficiência ela se relaciona. Então aqui, ó, nós temos um deficiente visual, né, deficiência visual. Nós temos aqui deficiência física ou motora e deficiência auditiva, certo? Na sexta questão, gente, ele diz assim: você convive ou já conviveu com alguma pessoa com deficiência? Se sua resposta foi positiva, escreva sobre a deficiência e os cuidados de que ela necessita. Então, aqui você vai dizer se você já conviveu ou convive com alguém que tem alguma deficiência e você vai dizer, né, quais são os cuidados que essa pessoa necessita. No caso aqui da 7, ele pergunta: você concorda com a seguinte afirmativa? É preciso aprender a conviver com as diferenças entre as pessoas. Justifique sua resposta. Então, você concorda com essa frase? Se sim, você vai dizer por que você concorda. Se não, você também vai ter que dizer por que você não concorda com essa frase. Certo? Assim a gente vai dar agora continuidade, né, na nosso próximo conteúdo, que vai ser sobre acessibilidade. Vai ser naquela partezinha que tem a palavra fique por dentro, né? Que é um quadrado amarelinho lá. A gente vai entender um pouco mais de acessibilidade, certo? Primeiramente, o que é acessibilidade, gente? Acessibilidade está relacionada em fornecer condições para a utilização, com segurança e autonomia total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação
por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Podemos concluir, então, que a acessibilidade é tornar as coisas acessíveis para qualquer pessoa com algum tipo de limitação temporária ou permanente, né? Então, esse último parágrafo, ele já resume bem o que é, né, acessibilidade, né? Que é uma maneira de tornar acessível que a qualquer pessoa, né, mesmo tendo limitação ou não, ela possa ter acesso aos lugares, né? Ela possa se locomover, né? E aqui a gente tem alguns símbolos, ó, de acessibilidade, né? Conheça alguns símbolos que foram criados para o envio de informações, avisos e orientações referentes aos vários tipos de categorias de deficiência em determinados contextos e situações. Então, aqui a gente tem alguns, ó, né? Nós temos aqui para deficiente auditivo, para cadeirantes, para deficientes visuais, né? Eu acredito que aqui seja para autismo, não tenho certeza, mas tem vários aqui, ó, né? Além desses símbolos, existem outros que podemos encontrar no nosso dia a dia, nas ruas, nos ônibus, nos shoppings, etc. Você já os viu? Fique de olho. Bom, além disso, a gente vai ver um pouco aqui sobre a forma de se comunicar. A gente acabou de ver sobre esse símbolo. Esse símbolo é uma forma de comunicação, né, com essas pessoas que têm algumas limitações, mas existem outras formas de se comunicar com essas pessoas, além de usar símbolos, né, de informação. E a gente vai ver agora sobre esse tipo de comunicação. Olha aqui. Utilizamos nossas mãos para realizar diversas atividades no nosso dia a dia, não é mesmo? Mas nunca paramos para pensar que elas são mais importantes do que apenas abrir um simples pacote de biscoito, por exemplo. Elas são, para muitas pessoas, uma ponte que estabelece o convívio entre o mundo dos deficientes auditivos surdos e o nosso, ouvintes. Os deficientes auditivos falam com as mãos e escutam com os olhos. Por isso, precisamos hoje utilizá-las de forma diferente, pois elas falam mais do que você pensa. Então, gente, no caso, ele está falando de usar as mãos para se comunicar, né? Que aqui no Brasil a gente chama de Libras, que é a língua brasileira de sinais, né? Todo mundo já deve ter visto alguém na rua se comunicando, né? Algum deficiente auditivo se comunicando com as mãos, né? Usando de Libras para se comunicar. Não sei se vocês sabem, mas na Constituição do nosso país indica que nós temos duas línguas, né? Aqui no Brasil, duas línguas padrão, que seria o português, né, que é o que a gente fala, e a Libra, né, e as Libras, né. Libras é a nossa segunda língua, só que infelizmente é uma segunda língua que não é ensinada para todo mundo. Geralmente quem aprende são as pessoas que têm alguma deficiência, né, tem a deficiência auditiva, ou pessoas que se interessam, né, por Libras e querem aprender. E, na verdade, Libras era para ser ensinado na escola, é a nossa segunda língua, né, então deveria ser ensinado, porque desse modo a gente conseguiria se comunicar com qualquer pessoa. Uma pessoa que tem deficiência auditiva, ela consegue se comunicar com as mãos, mas ela também só consegue se comunicar se você também entender o que ela está falando, né? E se você não entender Libras, como é que você vai se comunicar com essa pessoa? Geralmente as pessoas que têm deficiência auditiva, né, aqui, elas só conseguem se comunicar com outros deficientes auditivos, né, ou com pessoas da sua família, né, que talvez sejam ouvintes, mas que aprendem Libras para poder se comunicar com aquela pessoa. Então acaba que fica um ciclo muito limitado, né, de comunicação. Uma pessoa dessa, quando vai no supermercado, por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva, se ela for pedir alguma informação lá, quiser alguma coisa, e ela usar as mãos para se comunicar e pedir a atendente não entender, não souber o que ela está falando, como é que vai acontecer ali? Como é que vai dar certo? Como é que ele vai conseguir fazer uma coisa tão simples, que é comprar alguma coisa, pegar informação sobre alguma coisa, se a outra pessoa que está ali para lhe atender não entende o que você está querendo dizer, né? Então, por isso que seria muito importante se todo mundo aprendesse Libras, né? Se de fato fosse posto em prática Libras como nossa segunda língua. Aqui, gente, a gente tem um alfabeto em Libras, que talvez alguns de vocês já tenham visto, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Olha aqui, vamos fazer junto. A gente tem o A, que é assim, o B, o C, acho que desenho o C mesmo, ó. Aí o C cedilha a gente faz de um jeito, só que a gente treme assim, ó. C cedilha. D. O E, ó, é assim. Deixa eu botar aqui de lado pra vocês verem. O E é assim.
o F, ó, F, o G, o H, ó, o H a gente faz isso aqui, a gente faz esse movimento, H, I, que é com mindinho, o J a gente desenha um J com mindinho, certo? A gente desenha um J assim, ó. J, o K, a gente faz o mesmo movimento do H, a gente faz a mesma posição do H, só que a gente sobe assim, ó, K, L, M, ó, são as 3 perninhas, o N, 2 perninhas, O, o P, deixa eu fazer o P, ó, P assim, P, Q, R, S, vamos fechar assim, ó, S, o T, sabe que o T ele parece com F, só que a diferença, ó, que o F, o indicador tá aqui, o polegar tá aqui, e o T, ó, o polegar tá pra dentro. T, U, V, W, olha que o X é assim, ó, X, então a gente pega e puxa assim, ó, X, Y, e o Z a gente desenha um Z com o dedo indicador, certo? Deu pra pegar? Vai treinando aí em casa que é bem legal. A gente tem também os números, ó, vamos fazer aqui junto, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ó, 5 é assim. O 6 é tipo como se a gente tivesse fazer o símbolo do dinheiro, só que é assim, 6, 7, 8 e o 9, certo? 9, como se fosse um 9 mesmo, 9, certo? Gente, agora aqui sobre a atividade, ó, coloquem na página 38, para explicar para vocês. Na página 38 a gente tem uma partezinha que mostra vamos pesquisar, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa partezinha aqui, vamos pesquisar, né? Na página 38, certo? E lá tá pedindo para você pesquisar, né? Em livros ou na internet sobre outros símbolos de acessibilidade, né? Tá pedindo para você escolha um, né? Reproduza abaixo e faça uma legenda explicando seu significado. Depois, selecione alguns símbolos de acessibilidade e, junto com seus colegas, faça um painel expositivo em sua escola. O que vai acontecer? Essa outra parte aqui de fazer o painel, você não vai fazer, não precisa. O que você vai focar? Você só vai procurar outro símbolo de acessibilidade. Lembra que a gente viu lá no começo? Deixa eu voltar aqui. A gente viu aqui esses símbolos? Pronto, você vai procurar outro símbolo desse aqui de acessibilidade e você vai desenhar ele aqui nesse quadro, né? Você vai desenhar ele aqui dentro desse quadro. Você vai desenhar e embaixo você vai escrever para que serve esse símbolo, né? Ah, se é para deficiente auditivo, se é para deficiente visual, você vai escrever embaixo. E vai ser só esse, tá? Essa outra parte aí de fazer um painel tal, esquece, é só você pesquisar um símbolo, desenhar esse símbolo aqui nesse quadro e escrever embaixo o que ele é, né? No caso, você vai escrever aqui, tá vendo a linhazinha que tem aqui? Tem umas linhas embaixo, então você vai escrever aí para que serve esse símbolo, tá bom? Outra coisa na página 40, vamos lá na página 40, que é bem interessante, que no caso vai ter aqui alguns sinais, né, em libras, e você vai tentar descobrir que frase é essa, ó, tem aqui na página 40, lá no comecinho, decifre a mensagem representada com as configurações de mãos da língua brasileira de sinais, né, depois escreva no espaço abaixo. Então, você vai descobrir que palavra é essa, e lá embaixo tem um quadro, né, um retângulo, na verdade, você vai escrever a frase toda lá, certo? Então, meus amores, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? E façam atividade, se cuidem, fiquem com Deus
e até a próxima aula.